Você costuma gritar com seu cão para conseguir educar ele, para conseguir que ele te obedeça, para que ele pare de fazer alguma coisa? Você precisa gritar com ele? Então fica aqui comigo porque eu preciso te explicar algumas coisinhas sobre esse assunto e sobre essa questão de gritar com o cão. Eu sou Fernando Oliveira e eu te ajudo a educar seu cão, mesmo que você não saiba nem por onde começar. Olha só, pensa o seguinte, você está na sua casa e o seu cão está fazendo alguma coisa que eu não sei o que que é. De repente ele tá ficando em pé na mesa e você, aos berros, grita para que ele desça. Ou ele tá pegando alguma coisa que não deveria no chão e aos berros você grita para que ele pare. Você precisa chegar nesse ponto de gritar, de perder o controle emocional? É, mas se eu não gritar, meu cão não me obedece, ele não aprende. Bom, então assim, quando a gente afirma isso, que se eu não gritar, se eu não ter essa atitude, se eu não tivesse esse posicionamento, essa postura, meu cão não me obedece, meu cão não me respeita, meu cão não aprende. Se eu tenho que usar isso como premissa e para que eu grite como argumento para que eu necessite gritar, a única coisa que demonstra aí é que a nossa comunicação com o cão não está eficiente, não está eficaz. Porque, assim, em hipótese alguma, quando você sabe conversar com o cão, realmente, você consegue entender o seu cão, você consegue perceber o que está de errado com ele, porque ele também te dá sinal de que alguma coisa não está boa para ele, de alguma coisa está faltando, está falhando, e a gente não tem essa percepção, a gente começa a gritar para conseguir que ele pare, a gente mostra realmente que a gente não está entendendo como se comunicar com o nosso cão. Tá? Está falhando em algum momento aí. E quando a gente fala que, se eu não gritar, ele não me obedece, e ele só obedece quando eu grito, ele só para quando eu grito, nós não podemos confundir, e existe muita confusão nesse meio, que de respeito e de medo. Tá? É bem diferente uma coisa da outra. Apesar das duas darem um resultado muito parecido momentaneamente, por trás é bem diferente o conceito, tá? Ainda mais quando a gente lida com os cães. Quando você fala, se eu não gritar, ele não me obedece, quer dizer que ele só para de fazer uma coisa, ele só te obedece quando você grita, tá? E quando você tem essa percepção que você precisa gritar para ele te obedecer, e você tem a falsa sensação que ele está te respeitando, porque ele parou de fazer algo que ele estava fazendo naquele momento, cai no erro dessa falsa percepção, desse falso resultado satisfatório. Porque quando você grita e ele para, na verdade ele não tá parando porque ele tá te respeitando. Ele para porque ele tem medo. Ele tem medo do som alto, do grito, provavelmente a sua postura fica diferenciada. O seu olhar fica diferenciado. O seu tom de voz fica diferenciado. A sua energia que você tá passando pro seu cão tá diferenciada. Então, assim, como eles são animais bem sensíveis, eles são animais sencientes, animais que vivenciam emoções. Quando a gente usa de gritos, dessa artimanha, dessa ferramenta nossa, de gritar, de extravasar, de esbravejar para conseguir algo, o cão apenas ele responde porque ele tem medo. E como o animal ele tem emoções, o medo traz consequência no organismo do cão, que uma delas é fazer ele congelar, ele parar. E por isso que quando ele para, você tem essa sensação de que ele está te respeitando. Mas não. Se você entendesse um pouco mais da comunicação que está falhando, você conseguiria perceber que o seu cão, ele deve estar te dando algum sinal que ele está com medo naquele momento. Por exemplo, corpo curvado, evitar o contato visual, olhar para o lado, se curvar, deitar, rabo no meio das pernas. Enfim, sempre analisando a situação atual com esse comportamento do cão, você conseguiria entender que ele não está te respeitando, tá? Ele está tendo medo de você. E o medo é bem perigoso, tá? É bem ruim pro cão. Na verdade, o medo não é bom
para ele, porque ele fica preparado para tomar decisões. Tá? Ele fica preparado para alguma coisa que algumas é, comportamentos muitas vezes imprevisíveis, assim, pode vir até uma mordida, dependendo do grau do medo que ele está sentindo. Então, assim, não é legal e não é satisfatório gritar para conseguir educar, para conseguir que eu te obedeça, tá? Se você tem esse pensamento, é porque realmente é, você está com um conceito errado sobre cães e sobre e você está falhando muito na comunicação, porque você não está conseguindo assimilar, entender que aquilo que ele está fazendo não quer dizer que ele está respeitando, não é que ele está obedecendo você, mas sim ele está com medo das possíveis consequências. Ele está ansioso porque ele não sabe o que vai vir dali para frente. Pode vir um tapa, pode vir uma dor física, pode vir outras ameaças, enfim. Ele fica na expectativa negativa. Então, cuidado quando você usa de grito para conseguir educar, para conseguir que o cão te obedeça. Mas eu nunca bati nele para educar o meu cão. Eu nunca tive que chegar nesse ponto de bater. Por que ele teria medo de mim? Só porque eu falei mais alto, só porque eu falei mais grosso? Então, é, vamos explicar umas coisas. Quando a gente lida com cães, é, nós podemos pensar o seguinte: mas eu não bati nele. Por que ele teria medo de mim? Porque assim, quando a gente lida com cães, quando a gente lida com essa emoção, com esse medo, nós podemos separar em três partes. A nossa atitude, a nossa postura, o nosso jeito de agir naquele momento. Que é o quê? É gritar, tá? É o que você está fazendo nesse momento, gritando com o cão para que ele pare de fazer alguma coisa, para conseguir educar ele, então grita com ele. Ameaçar. É levantar a mão, levantar o chinelo, enrolar jornal, ou seja, pegar alguma coisa para ameaçar o cão de fato, para mostrar que se ele continuar vai ter consequências físicas para ele, vai ter consequências piores. E o bater de fato, tá? É chegar nas vias de fato mesmo e bater nele, para que ele sinta essa dor física de realmente. O problema é que a gente confunde que, eu nunca bati nele, eu só grito. Mas assim, na cabeça do cão, na parte comportamental, na parte emocional dele, você gritar, você ameaçar ou você bater, as dores emocionais são as mesmas. Tá? Os traumas emocionais que possam surgir no cão são os mesmos. A diferença entre você gritar, ameaçar e o bater de fato é simplesmente a dor física. A dor emocional tem nos três, mas a dor física vem só no bater. Tá? Mas assim, os traumas e as consequências negativas vêm em qualquer uma dessas ações que a gente toma. Então, gente, assim, se você realmente tem costume de gritar para educar o seu cão, para ter um cão mais obediente, lembre-se que você está lidando com um animal que tem emoções, assim como você, ele sente um monte de coisa, e uma delas é o medo. Assim como você, quando sente medo, você se sente mal, o cão também, quando tem medo, ele também se sente mal. Tá? Então não é saudável, não é legal, não te ajuda em nada. E se você continuar, realmente você pode é, é, trazer para o cão consequências a médio e longo prazos bem ruins, bem preocupantes na vida dele de fato. Tá? Ele pode ser um cachorro que pode ficar reativo com a presença de pessoas, ele pode ficar reativo com a presença da própria família, de você, basta você se aproximar do cão que ele pode começar até a fazer xixi de maneira descontrolada por causa do medo que ele pode sentir. Então assim, tem N fatores que influenciam, mas de fato eu acharia bom começar a parar de gritar e começar realmente a enxergar o cão como um animal que tem emoções e ver que isso não está ajudando a questão da educação. E se ele para, não é porque ele está te respeitando, e sim porque ele está tendo medo de você, das suas atitudes, da sua postura, do seu olhar, do seu tom de voz. Mas meu cão sabe que fez coisa errada, por isso que eu grito com ele. Quando você afirma isso, ele sabe que fez coisa errada, ele sabe que está errado o que ele está fazendo, é por isso que ele merece que eu grito com ele, que ele merece que apanhar, que ele merece isso, que ele merece aquilo, porque ele sabe. Quando a gente afirma isso, que o cão sabe que fez coisa errada, nós estamos cometendo um grande erro na educação dos cães. Um grande erro na convivência com os cães, que é o de humanizar o cachorro.
E o que que é isso? O que que seria humanizar o cachorro? Bom, humanizar o cachorro seria jogar nele uma responsabilidade, uma característica que pertence ao ser humano. Por exemplo, saber que fez coisa errada, o único animal que sabe isso é o ser humano. O ser humano é o único que tem o discernimento de saber se uma coisa é certa, se uma coisa é errada. E se você faz a coisa que é errada, você está fazendo por consciência de que aquilo é errado. Você tem total controle, total consciência das suas atitudes, das suas ações. Os cães não sabem isso, eles não têm esse discernimento. Se ele fez alguma coisa, ele fez. Ele apenas fez, ele teve uma oportunidade e ele foi lá e fez. Não faz para te irritar, não faz para te provocar, não faz porque eu vou fazer porque eu sei que isso é errado, mas eu quero fazer porque eu quero a atenção dele. Ele não tem essa capacidade, tá, gente? Isso é uma coisa que cabe só a nós, só aos seres humanos. E quando você afirma que, eu grito porque ele sabe que fez coisa errada, você está errando por humanizar o seu cão, você está errando por jogar nele características que não pertencem a ele. E o pior é quando a gente faz isso, quando a gente assume isso como uma verdade absoluta, meu cão sabe que fez coisa errada. Isso é só uma desculpa para abrir precedentes para que você, nós humanos, tenhamos carta branca para gritar, para ameaçar, para bater no cão, tá? Então, assim, isso é só uma válvula de escape para nos dar permissão para a gente gritar. Porque como a gente não consegue, não conseguimos até agora educar ele sem gritar, a gente usa esse conceito de que ele sabe que fez coisa errada apenas para dar essa motivação a mais para nós, tá? Mas o cão não sabe que fez coisa errada, ele não tem essa percepção. E se eu pegar ele fazendo coisa errada? E eu faço o quê? Eu não grito com ele, não faço nada? Bom, como eu falei, os cães, eles são animais que sentem emoções, eles são animais que têm essa capacidade, então eles também têm medo, assim como nós. Se você gritar com ele tá fazendo alguma coisa errada, o que que vai mudar? O que que vai resolver o problema? Se você está num trânsito e você buzina, resolveu? Você vai andar mais rápido? Não vai funcionar. Por que que iria funcionar se você gritar porque ele está fazendo alguma coisa errada? Como eu falei, o cão não tem esse discernimento do certo ou do errado, tá? Os cães não erram, tá? Eles têm uma oportunidade, eles têm um interesse, eles têm uma curiosidade. Então eles vão lá, eles interagem com alguma coisa, com alguma situação, e aquilo faz eles ter um comportamento e tomar uma ação. Mas eles não erram. Eles se aproveitaram de uma possibilidade, de uma oportunidade. Se o que ele fez é errado ao nosso ponto de vista, para nós aquilo está errado, então assim, quem errou foi a gente de não ter educado o nosso cão, de não ter antecipado a questão. Por exemplo, mas meu cachorro começou a fazer xixi no meio da sala. Eu não tenho que gritar com ele? Ele já começou a fazer, vai mudar o quê? Sinto muito, mas assim, ignora. Vira as costas, vai fazer outra coisa, espera o cachorro terminar, depois você vai lá e limpa e recomeça. Mas a gente falhou. Ou a gente falhou por ter deixado um tapete no chão, ou a gente falhou por não ter ensinado o cão direito nessa questão. A gente falhou em algum momento, tá? Mas não foi o cão. O cão apenas aproveitou uma oportunidade e ele reagiu a um estímulo e foi lá e fez alguma coisa. Então, assim, se o cão está fazendo alguma coisa errada e você não conseguiu antecipar aquilo, a melhor coisa é ignorar. Agora sim, se você sabe que, não, se eu deixar alguma coisa ali, eu sei que meu cão vai fazer xixi no chão, então antecipa, tira tudo que você possa perceber que aquilo possa ser o que o cão vai usar como oportunidade, tá? Por exemplo, um tapetinho no chão, você chega em casa e você pisa lá, então você traz cheiro de fora. E você anda pela casa com seu sapato, por exemplo, pisa no tapete, pisa ali você pode deixar algum cheiro que pode servir de estímulo para o cão. Então, para evitar isso, antecipa. Em vez de você circular pela sua casa com um sapato que possa trazer algum cheiro da rua, tira o sapato antes de circular pela casa. Minimiza as chances do cachorro fazer a tal coisa errada que você imagina, tá?
Porque o cão não erra. Se ele fez alguma coisa de errado ao nosso olhar, é porque nós falhamos em algum momento. Então, o jeito que eu faço para educar o meu cão tá errado, de eu gritar tá errado, de qualquer maneira, o grito nunca vai ser bem-vindo no mundo dos cães. Tá? Nunca vai ser uma coisa satisfatória. Sempre as ameaças vão trazer consequência, os gritos vão trazer consequência, e o bater no cão sempre vai trazer consequências. E sempre são negativas. Por quê? Além de você não conseguir educar, além de você não conseguir ter um cachorro mais obediente, um cachorro que te respeite, como eu falei, respeito é diferente de medo. Quando você usa disso, de gritar, de ameaçar, como uma coisa rotineira, uma coisa comum na sua vida, quando você faz isso de uma, digamos assim, de uma arma que você tem com você, porque é só com isso que você consegue alguma coisa, você a médio e a longo prazo, você vai estar causando, você pode estar causando um problema, problemas futuros com o seu cão. Como eu falei, por exemplo, se você grita muito com o seu cão todo dia por alguma questão específica, não sei qual é a questão, mas você está sempre gritando, ele pode, a médio e longo prazo, começar a ter medo da aproximação de você, ele pode começar a ter medo da aproximação de outras pessoas, ele pode começar a ter medo de aproximação de outros cães, enfim, ele pode ter medo de um monte de coisa. E quando o cão tem medo, o organismo dele prepara ele para três ações. Ou ele vai fugir, ou ele vai congelar, ou ele vai atacar. Então, se você usa disso como uma premissa para educar, porque ele não, ele está fazendo coisa errada, e você grita muito com ele, você a médio e longo prazo você pode estar deixando um cachorro bem reativo apenas com a sua aproximação. Tá? Ele pode ficar com medo da sua aproximação, da sua família, enfim. Porque para ele já é uma grande chance dele sofrer consequências ruins. Então ele guarda na memória dele que sempre que vocês estão perto, vem um grito, vem uma ameaça, então ele fica sempre ansioso, preparado, esperando, naquela expectativa do que vai vir depois. Então assim, ele pode começar a ficar bem reativo, ele pode se afastar, ele pode não interagir mais, ele pode até começar a rosnar, depende da aproximação, depende da sensibilidade do cão, de quanto é essa intensidade desses gritos, de quanto que é a frequência desses gritos, dessas ameaças. Então, assim, não é saudável gritar, não ajuda em nada e realmente só piora a situação. E eu digo mais, assim, é até pior porque quando você grita, vai chegar um momento que o cão vai parar de responder aquele seu grito e você vai começar cada vez mais a gritar mais alto. Você vai começar a aumentar a sua intensidade e a sua frequência também. Então, e a tendência é sempre piorar, tá? A tendência é sempre piorar. Ah, e se eu continuar gritando com o meu cão, então pode piorar? É isso? Sim, e pode piorar e vai piorar. Pode não ser, pode não piorar para você, como eu falei, ele pode piorar, ele pode ficar um cachorro apático, ele pode ficar um cachorro é, quieto no canto dele, não pode ser um cachorro que não interage com mais nada, porque ele não quer mais problemas, então ele quer evitar tudo que ele possa evitar para não sentir mais medo. Então ele vai evitar, ele vai não sentir mais medo, não sentir dor, porque o medo ele já tá sentindo, tá? Então, assim, sim, pode piorar, pode ter consequências, como eu falei, pode ficar reativo com a sua aproximação, com a aproximação da sua família, com a aproximação de amigos, de pessoas estranhas. Ele pode não interagir mais com nada, ele pode ser um cão realmente apático e, e realmente é perigoso, tá? Não é uma coisa perceptível de imediato, mas sim, como eu falei, a médio e longo prazo, o excesso de gritos, o excesso de brigar com o cão, pode sim deixá-lo um cão bem mais inseguro, bem mais, digamos assim, atento às situações do dia a dia, tá? Ele pode ficar mais preocupado no que possa lhe causar alguma dor física, alguma dor psicológica, mental, sabe? Então ele fica sempre de olho, fica sempre atento. Então é um cachorro que não consegue mais relaxar, ele está sempre preocupado, sempre angustiado com alguma situação à sua volta. Então eu aconselho realmente a não brigar mais para querer educar e não e esquecer que ele sabe o que está fazendo de errado, tá? Ele não sabe. E o que eu posso fazer para começar a educar o meu cão sem gritar com ele? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a nossa atitude, tá? A nossa postura. Então, assim,
De imediato, é você parar realmente de gritar. Não adianta, essa é a premissa básica, é a premissa inicial, é você parar de gritar. Não interessa o que o seu cão está fazendo, mas você tem que parar de gritar. Segundo ponto, é você entender o seu cão. Entender que ele tem necessidades, entender que ele precisa de algumas coisas específicas da espécie, sabe? Ele precisa de atividade física, ele precisa de atividade mental, ele precisa farejar, ele precisa explorar, ele precisa ter contato com outros cães se for possível, sabe? Ele precisa ter uma condição que lhe dê, que lhe favoreça a usar os seus, digamos assim, seus recursos naturais, tá? Ele precisa ser cachorro de fato, ele precisa usar isso, esses instintos. Então, assim, a gente precisa entender isso, a gente precisa compreender o cão como um cão. Então, a gente tem que parar com essa mania de humanizar ele, de achar que ele sabe que fez coisa errada e ele não sabe. Então, essa é a segunda coisa que a gente tem que fazer, entender o cão como um cão, entender suas necessidades, entender seus instintos, seus comportamentos naturais, entender como que eles aprendem, tá? É importante, porque assim, só assim a gente consegue começar a educar o nosso cão. Basicamente, os cães, eles aprendem, eles fazem alguma coisa, essa ação dele traz um resultado, e se esse resultado for bom, eles repetem, se o resultado for ruim, eles tendem a não fazer mais, tá? Então, basicamente, eles aprendem assim. Então, a gente tem que entender como que funciona isso, a gente precisa começar a trazer isso para nossa vida. E a gente precisa aprender a se comunicar melhor com o nosso cão. Como eu falei, gritar é a primeira coisa que a gente vai parar de fazer. A gente tem que entender também as linguagens corporais que o cão passa para nós. Como eu falei, às vezes você grita e você não percebeu, mas o cão não evita olhar no seu olho, o cão se curva, o cão abaixa a cabeça, o cão coloca o rabo no meio das pernas, o cão deita a barriga para cima, se afasta. Então, assim, é uma linguagem corporal que, juntamente com o seu grito, ele está mostrando para você que ele está com medo. Então, a gente precisa começar a entender também a comunicação que o cão passa para nós, para a gente ver até onde nós estamos excedendo ao nosso, a nossa questão emocional com ele, até onde nós estamos excedendo essa parte de ameaças, que a gente não pode ameaçar o cão, a gente não pode usar isso como um recurso. Então, a gente precisa entender o que o cão está nos passando também. A gente precisa também entender como que a gente se comunica com o nosso cão. Ponto inicial disso, a gente entender que ele é um cão, a gente parar de humanizar ele, ou seja, parar de jogar no cão condições humanas, ou seja, essa capacidade de discernimento, essa capacidade de percepção que cabe só a nós humanos. A gente não pode jogar no cão isso, porque senão a gente vai querer educar o cão como se ele fosse uma pessoa, a gente vai querer educar ele conversando com ele, e ele não responde assim, não é assim que funciona. Como eu falei, eles aprendem por meio de consequências dos atos dele. Então ele faz alguma coisa, aquilo gera um resultado, e o resultado que vai ditar se ele vai repetir aquilo ou não. Então, sim, a gente tem que começar a ter essas percepções, e isso vai ajudar muito o cão a mudar essa visão que ele tem da gente, ele vai começar a ter mais confiança, mais segurança de estar com a gente. Então você pode também começar a ensinar alguns comandos para ele, truques se você gostar, se você quiser, sabe? Sempre respeitando o seu cão, sempre respeitando os limites dele, sempre maneirando no tom de voz, não excedendo nos gritos. Então tudo isso vai começar a ajudar o cão a ganhar mais confiança e começar a moldar novos comportamentos no cão. E você vai ver que você não vai precisar mais gritar com o seu cão para que ele te respeite. Porque quando você muda a sua postura, quando você muda o seu olhar, quando você muda o seu tom de voz, quando você tem mais atitude e menos palavras, sem gritar, sem ameaçar, sem bater, você vai ver que o cão vai começar a querer estar mais com você, querer estar mais perto de você, porque ele vai sentir esse prazer de estar junto. Porque ele não vai se sentir mais acuado, mais ameaçado. Então, sim, é interessante, em alguns casos, ensinar alguns comandos, ensinar algumas coisinhas para o seu cão. De novo, entendendo como eles aprendem, as suas necessidades básicas. É importante ele passear, é importante ele ter brinquedos para ele interagir em casa, brinquedos específicos de cães, brinquedos para ele roer, brinquedo para ele é, procurar comida, procurar petisco. Então, assim, são coisas que a gente pode fazer para começar a ensinar o nosso cão a como ele vai se portar na nossa casa e sem que a gente precisa gritar com ele. Porque apenas isso que a gente fazendo com ele, a nossa posição com ele
já fica muito favorável. E tem alguma coisa que eu posso fazer já para começar a educar o cão sem gritar? Bom, eu acho interessante, assim, a gente tem nossa rotina, tá? A gente sai para trabalhar de manhã, ou a gente fica, eu trabalho em casa, a gente sai de vez em quando, a gente volta. Enfim, todo mundo tem uma rotina. Os cães também gostam de rotina, tá? Então por isso que é importante ter uma rotina de passeio, uma rotina de atividades, uma rotina de brincadeiras. Enfim, é importante ter rotina, é importante ter essa percepção de trabalho com os cães. E o que você pode fazer de imediato? Você pode falar assim, ah, eu não tenho muito tempo. Então tá. Mas você pode usar a sua rotina para ensinar. Então, por exemplo, eu não sei como que você faz na sua casa. Não sei se você deixa a comida do cão disponível no chão, se você apenas colocar no potinho, dá para ele e colocar no chão e tá tudo certo. Mas o que eu acho legal fazer é começar a usar essa rotina da alimentação para começar o processo de educar o cão. Por quê? Porque a comida é muito importante para o cão. A comida é muito valorizada por ele. É, a comida é algo que o cão precisa para a sobrevivência. Então, assim, ele já veio de fábrica com o intuito de sobreviver. Ele já veio pré-programado para sobreviver. Então, assim, se ele tem a comida, é questão quer dizer que ele vai sobreviver mais um dia. Então, assim, a comida é muito importante para o cão. Então, se a gente começa a usar essa parte da comida para começar o processo de educação, é muito útil, por dois motivos. Primeiro, que você vai começar a usar, aproveitar o seu tempo para ensinar. Então, você não precisa de tempo extra, você está usando o seu tempo. E segundo, que o cão vai começar a te olhar diferente. O cão vai te olhar com um- uma fonte de recurso, uma fonte importante para ele, uma pessoa que fornece para ele condições de sobrevivência. Então ele vai começar a enxergar diferenciado. E quando a gente começa a controlar o cão pela comida, a gente consegue controlar ele muito mais fácil em outras coisas também. Facilita muito mais. Então o que você vai fazer? Em vez de você só simplesmente pegar a comida e jogar e dar para ele no chão, colocar no potinho e dar para ele, por que que você não começa a pegar a comida no potinho, para de frente pro seu cão, olha para ele, olho no olho, tá? Você não precisa falar nada nesse momento, você não precisa fazer nada, e fica só parado na frente dele. E espera o momento certo. E qual que é o momento certo? É o momento que ele vai sentar. Vai chegar uma hora que ele vai sentar. E você espera esse momento. E quando ele sentar, você coloca a comida no chão e se afasta. Então, assim, já está usando a comida para mostrar pro cão que você está lá para ser um aliado dele. Você não está lá para disputar nada, você não está lá para gritar, você não está lá para ameaçar o seu cão. Você está lá para agregar valor com ele. E você já está passando para ele dois treinamentos. Um que é ele se acalmar e o outro que é ele sentar. E você não falou nada, você só teve atitude. Então você diminuiu seus gritos, você diminuiu suas falas, mas você está tendo atitude. E a gente educa nossos cães mais por atitude do que por falas. A gente fala muito, a gente fala demais, porque a gente acha que ele está entendendo. Então, assim, comece a usar a sua rotina para ensinar. Daí você vai começar a ver qual que é a sua rotina, o que que você quer ensinar para ele, mas comece pela comida. Faça esse exercício simples que você vai ver que vai surtir efeito. Então, gente, a gente viu que basicamente que assim, usar de grito para educar o cão não é saudável, não é eficaz, pode trazer traumas a médio e longo prazo para o nosso cão. Ele pode ficar um cachorro reativo em diversas situações e até com a nossa presença, com a presença da nossa família. Ele pode se tornar um cachorro apático, é, dependendo de quanto ele for sensível, dependendo de quanto a gente grita, da nossa intensidade, da nossa frequência. É, o gritar, a gente está jogando no cão um, como um recurso, que a gente está assumindo que ele faz as coisas porque ele sabe que está errado, então a gente está humanizando o nosso cão, e isso está abrindo para nós precedentes para poder gritar com ele, e isso não vai ajudar em nada na educação. Então a gente viu que a gente pode educar o nosso cão sem ter que gritar, porque eles são animais que têm emoções, que as emoções influenciam no comportamento, e o medo influencia muito no comportamento do cão, de uma maneira muito, na grande maioria das vezes, negativa.
E a gente viu que a gente pode usar a nossa rotina para educar o cão sem precisar falar muita coisa. A gente pode usar a própria rotina da alimentação dele para ensinar alguma coisa para o cão. Então, assim, se você tem costume de gritar e você realmente acha que o gritar é a única maneira de ele obedecer, não confunda o respeito com o medo, tá? É bem diferente. O medo ele faz porque o cão congela, observando o seu tom de voz, a sua atitude, a sua postura, e o organismo dele prepara ele para ele se preservar. Ou ele foge, ou ele congela, ou ele ataca. Tá? Então, cuidado quando você confunde o medo por respeito. Tá? Então é isso, gente. A gente se vê numa próxima. Até mais.